Muito bem, bom dia. A partir de agora você passa a acompanhar pelas rádios Cultura FM, Rádio Rural FM 95.5, a Rádio Cultura 94.5 e também pelo NE1 Notícias, o nosso podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar. Bom dia, João Rafael. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e também os internautas que sempre estão conosco. Dizer que é uma alegria nesse dia 8 de setembro, né? Após a Semana da Pátria, nós estamos aqui exatamente para levar ao ar algumas informações importantes para a região, sobretudo na cultura, no conhecimento jornalístico, etc. Hoje nosso convidado é Nonato Nunes, uma pessoa que tem uma vasta experiência, e isso é muito importante para a gente conversar com aquelas pessoas que sabem, não é? Muito bem, então vamos receber um bom dia do nosso convidado, o Nonato Nunes, falando agora para o podcast Conversa Séria. Bom dia, Nonato. Bom dia, Fernando, bom dia, João, bom dia, Tiago Fonsato, bom dia a todos. Olha, é a primeira vez que eu participo de um podcast, pode acreditar. E qual é a minha satisfação nisso aí? É que um trabalho como esse que vocês fazem significa que mais opções de informação o guarabirense e o pessoal da região vão ter. Então, quanto mais fonte de informação descentralizada, melhor. Então, esse é o trabalho de vocês. E parabéns pelo trabalho. João Rafael. Pois é, então é uma satisfação. Eu conheço o Nonato há muitos anos e eu gostaria de lhe fazer a primeira pergunta. Como foi que você começou nessa linha jornalística? Olha, eu comecei exatamente em 1984 na Rádio Cultura. Né? Quando a Rádio Cultura ainda era lá em Areia Branca, ali vizinho ao UEPB. Agora, curiosamente, João e Fernando Tiago, a coisa aconteceu meio que por acaso. Né? Eu era balconista de farmácia, aqui com o Genival Lucena, você conhece bem? Sim, né? Conheci muito. E uma certa vez chegou um cidadão chamado Humberto Araújo, você também conhece muito bem. Humberto Araújo, um jornalista, que aqui era um cara que tinha um conceito muito bom aqui em rádio, conhece de rádio com povos. Né? E na época, Humberto chegou e falou: Nonato, eu sei que você é um cara que lê muito. Não quer fazer um teste na rádio cultural? Eu digo, eu? O que é que eu tenho a ver com isso, Humberto? Só que ele insistiu na história, eu digo, então tudo bem, amanhã eu faço esse teste, não passo, venho embora pro meu trabalho. Acontece que eu amarelei, não fui. O cara é muito novo aí, com 21 anos de idade, sem experiência de coisa nenhuma, numa farmácia, então acabei amarelando. Ele me retornou, acho que uns 3 ou 4 dias depois, disse, cadê você, rapaz? Não fui, amarelou e foi. Foi. Mas eu digo, olha, eu faço o seguinte, amanhã eu passo na rádio, faço esse teste, a coisa dá errado e eu venho pro meu trabalho. Né? Fui, fiz o teste. A única lição que eu recebi de jornalismo na minha vida foi essa. Responder no livro da matéria, que é aquela, você sabe disso? Sim. São as 5 primeiras linhas, 4, 5, 6, 7, 8, não sei, de um texto jornalístico. Eu digo, você vai ter que responder, dê uma leitinha nos jornais, veja o que você pode fazer. Então, você vai ter que responder no livro da matéria essas 6 perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Eu acho que essa foi a única lição que eu recebi de jornalismo, de Humberto Araújo. Então fui lá, fiz o texto, mostrei a ele, sabia que ia dar errado, ele olhou e disse, olhou para minha cara e disse, tu tem certeza que nunca fez texto para jornal? De absoluto. Está contratado. Olha só. Então fiquei 40 anos nesse negócio. Completei agora, em 2024, 40 anos de profissão. Nunca mais saí. E surgiu, né, Sr. João, de um Rádio contato... Cultura. A Rádio Cultura sempre foi uma escola, na verdade ela sempre foi uma escola, continua sendo. Bons profissionais saíram realmente da Rádio Cultura. E eu me lembro muito bem, quando eu cheguei na Rádio Cultura, Humberto Araújo era o comandante. Humberto, muita experiência. Tanto e a família também, tem Maria Helena também, que passou por lá pela Rádio Cultura. E depois nós conseguimos fazer um treinamento com um sobrinho dele, que é Rudney Araújo, que hoje está voando por João Pessoa, fazendo um trabalho excelente em João Pessoa. E aqui em Guarabira, tanto na Rádio Rural quanto na Rádio Cultura, ele prestou um relevante serviço. Então é tradição, né, Nonato? Eu acho importante. Agora, Nonato, você depois foi para João Pessoa, onde você escreveu muitas matérias para jornais. Eu em 1985, assim que deixei a Rádio Cultura, porque eu passei 6 meses na rádio e fiz a missão, né? Eu acho que eu tinha outros projetos mais interessantes, não vou ficar em Guarabira, tem que alçar voos um pouco mais ousados. Então, em 85, eu iniciei minha ida para João Pessoa, fui na Arapuã ainda, conheci com o Petrônio Souto, Petrônio muito
um jornalista da melhor qualidade, não, é um dos caras que eu mais admiro, um texto fantástico. E eu fui na Arapuã e encontrei lá Petrônio Souto com o Valdemar Paulo, já morreu inclusive. E acabei não dando certo, estava desconhecido, né, numa cidade que ainda estava por desbravar, digamos assim. É verdade. Então voltei para Guarabira. Em 86, o que é que aconteceu? Eu soube que a equipe da Rádio Sanhoá estava sendo fundada, né, ou criada, digamos assim. A rádio havia sido fundada e estava sendo montada a equipe. E vocês conhecem bem um cara chamado Roberto Carlos Oliveira. Vocês conhecem muito bem. Roberto era um cara com uma experiência fora do comum em rádio. Foi o melhor cara. Quem conhece muito bem é Nilton Batista. Nilton conhece muito bem o nosso... Conheceu, né? Sim. Roberto Carlos. E eu fui lá na Rádio Tabajara, que na época já era ali em frente a Mato Buraquinho, né, na subida ali para a universidade. E eu fui lá, conversei com o Roberto Carlos. Roberto, eu vim da Rádio Cultura, passei 6 meses por lá, experiência muito pouca ainda. Mas eu acho que posso contribuir com a Rádio Sanhoá com alguma coisa. Eu não sou de rádio para locução, mas sou de texto, né? A minha área foi de texto. E aí ele disse, olha, tudo bem, agora me traga mais de quem? Clemilson e J. Nise. E como de fato fizeram muito sucesso lá em João Pessoa, né, quando foram para lá na Rádio Sanhoá. O Clemilson e J. Nise foram para João Pessoa. Exatamente. E aí passei na Rádio Sanhoá 1 ano, né? Foi 1 ano só. Começou lá um processo de demissões, porque condição de despesa. Só que eu já estava com o pé no jornal Momento, né, que um amigo meu tinha vindo. Na capital também. Isso. Mais ou menos em janeiro eu comecei no jornal Momento e saí da rádio. Bom, no jornalismo impresso passei o resto da minha vida. Quer dizer, minha experiência em rádio, Fernando e João, é curta, é 1 ano e meio só. 1 ano na Rádio Sanhoá e 6 meses na Rádio Cultura. O resto foi tudo jornal. Que a minha paixão, na verdade, é o jornal de impresso. Eu gosto de escrever, você sabe disso. Eu adoro escrever, o pessoal vê isso no WhatsApp, né? Então, minha grande paixão sempre foi escrever. Então, eu entrei no jornal O Momento, onde ocupei a função de repórter de geral, né? Depois passei para a política, de ano fui editor de política, inclusive, né? Por 1 ano até o jornal fechar. O jornal durou acho que 3 ou 4 anos só, né? de atividade, que era um jornal muito bom. Sim. E assim que eu entrei na editoria... Era um jornal de oposição? Não, era um jornal que dava informação como ela tinha que ser, né? Respeitava a informação. Agora, dava dor de cabeça porque os caras não gostavam da informação correta, gostavam que se desse para o lado dele, né? Aquela coisa da informação com viés de interesse político. Então você pode entender, meus repórteres, olha, não se envolva com política, a amizade você pode fazer, mas não a ponto dele interferir na sua capacidade profissional. Então você pode entender dessa forma. E o jornal foi um dos melhores que começou a incomodar o Correio Norte, e por isso foi que fechou, essa que é a verdade, né? Então em 89, 90, por aí, começou o processo de fritura do jornal. E quando fechou foi um desastre, porque sabe, toda empresa que fecha, tem sempre aquele clamor, aquela lamentação, o pessoal chorando, aquela coisa toda. Quer dizer, eu vivi isso. Ou seja, o processo de fechamento da empresa que é horrível. Eram 152 pais de família na rua, bicho. Horrível esse tipo de coisa. Você assistir pessoas chorando e sem perspectiva de futuro, né? Então essa foi a questão do jornal. O momento que para mim foi grande paixão, foi o jornal. Depois saí do jornal, fui para o Correio, o Norte, a União, o Jornal da Paraíba, mas nunca me dei bem, porque eu acho que as casas não eram não me agradavam bem, né? Então passei pouco tempo no Correio, por 2 vezes eu entrei no Correio e saí da minha forma, porque não me adaptei. Então resolvi, a partir daí, deixar o jornalismo de vez. Não dá para mim, eu acho que o jornalismo para mim já era... Porque na verdade, sabe, você nunca deixa o jornalismo. Mas você pode dizer, por exemplo, digamos, eu não uso a palavra de enfraquecer o jornalismo impresso, que em muitos estados do Brasil eles estão fortes, muito, no estado de Santa Catarina também muito forte, mas a falta do impresso também atrapalhou com a leitura, porque as pessoas ficaram preguiçosas de ler, não foi? Fernando, eu sempre... O que você fala sobre isso? Eu sempre digo uma coisa, bato mesmo tecla. Primeiro, o advento da internet com os textos impressos, primeiro, a internet não é leitura, é consulta. Consulta, entretenimento, é tudo, menos leitura. Leitura é livro. Eu não conheço uma criatura viva, uma alma viva que diga que lê um livro digital. Não, eu não conheço. Eu não conheço. O livro é impresso.
Não adianta você vir aqui com teoria e dizer, olha, os PDFs substituíram. Não substitui, é bobagem isso. Agora há pouco houve uma pesquisa acho que Instituto Brasileiro do Livro, acho que foi isso. E constatou que o Brasil havia perdido entre 2015 e 2019 4 milhões e meio de leitores. Isso quer dizer o quê? Que o texto digital não substitui o impresso. Isso é lógico. Né? Então, leitura é texto impresso no papel. Essa coisa digital não existe, isso é papo furado, é balela. E quem disser que lê um livro digital, eu só conheço uma pessoa, depois vai dizer, rapaz, realmente não dá certo, não. Eu não gosto de texto digital, me dê um texto digital aqui, aquele você lê o livro, mas não deu certo, porque não adianta, rapaz. Nós que temos hábito, a tradição de ler livros impressos, nós gostamos de livros impressos, é o meu caso. Nunca li um livro digital. O digital, para mim, é só para consulta. Certo. Aí eu faço consulta, tudo bem, porque está lá, né? Exatamente, mas para ler, não. Nunca li um livro digital. Muito bem, estamos aqui com Nonato Nunes, nosso convidado desta segunda-feira, né, dia 8 de setembro. João Rafael, você que é um homem que tem experiência em comunicação, né? E o Nonato fala sobre leitura, e quem trabalha no ar tem que estar lendo todo dia, né? Exatamente, eu posso testemunhar que a leitura impressa, ela nunca pode... Nunca perder a moda. Por exemplo, Nonato escreveu uma matéria sobre Cícero Lucena e a minha pessoa em 2006, e ainda hoje eu tenho essa matéria guardada. Não sei se ele lembra dessa matéria. Mas ele escreveu uma matéria que eu achei muito interessante, matéria jornalística, né? Eu lembro, se eu estiver equivocado aqui, vocês me corrijam. De camelô a empresário, foi isso? Olha, como fica... É o nosso Silvio Santos. Como fica na nossa... E essa escrita vai ser transferida para o nosso livro, que está sendo impresso, está sendo escrito, né? E junto uma tradição aqui, não só no setor empresário, como agora no setor de comunicação, agora de podcast. Quer dizer, é um camarada inquieto. Né? É inquieto. Eu gosto de gente assim, sabe? Gente que não se acomoda, eu estou aqui, tá bom demais, não vou fazer mais nada. Não gosto de gente assim. Eu sempre fui um cara muito inquieto também, eu sou como ele, sabe? Muito inquieto com as coisas. Tanto é que eu até 96, eu usava máquina de escrever. Isso. Eu digo, mas peraí, bicho, isso tá errado. O cara com a minha... o cara jornalista e usando máquina de escrever, passava o texto pro menino, ele digitava. Eu digo, não, peraí, vem cá. Como é que eu gravo isso aqui? Aí umas orientações e tal. E aí eu passei a gravar meus textos no Word, que é um programa de texto mesmo, né? Isso aí ainda hoje é assim. Eu deixei de usar o Word há muito tempo. Sabe? Eu uso o CorelDRAW, para texto, para tudo. Né? Para tudo. Então eu passei a achar pouco o que eu fazia. Eu disse, não, eu não quero só isso. Não. Acho que um jornalista tem que dominar a profissão dele. Todo cara de imprensa ele tem que dominar o que ele faz. Eu sou assim. Né? Para saber o que está fazendo, não depender profissional, é verdade. Exatamente, e não depender das pessoas. O que eu fiz? Eu passei a desenvolver o PageMaker, que era um programa de edição de texto, de jornal, livro, essas coisas todas. Resultado, assim eu comecei a desenvolver o PageMaker, saiu de linha, eu digo, e agora? Você, João, lembra bem da época do MD? Saiu da catucheira, foi para o MD, foi para outros segmentos. É uma complicação. Não é? Mas nós vivemos, o Nonato também viveu esse período, nós vivemos a transformação da comunicação praticamente. Por quê? Qual era a novidade na década de 70, por exemplo? Na época que em 80 ele entrou na Rádio Cultura, ainda tinha Telex, era um dos aparelhos modernos, na época era o Telex. Depois, alguns anos depois, veio o fax, que era uma grande novidade. Eu mandava foto de uma pessoa para você recebia quase que nitidamente, né? Então isso foi um avanço extraordinário. E aí com isso veio o MD, veio uma série de substituição de gravação que substituíram o gravador de rolo até chegar definitivamente ao computador e à internet. E hoje o rádio é muito fácil fazer. No tempo que ele esteve no rádio era muito difícil fazer rádio, não é? Para você ter uma ideia, a gente captava a nossa internet era um translogo, ele sabe muito bem disso, um rádio, um grande danado. Isso. A gente capturava as informações da CBS, Voz de Moscou, Rádio Moscou, BBC de Londres, por esse rádio. Ocorreu um fato interessante que na Rádio Cultura, né? J. Anísio, o cara disse, olha, para ser a morte do Papa João Paulo I, né?
Sim, foi. E a rádio deu essa informação antes de todas as outras. Aí o cara disse, isso é um bando de mentirosos, tá informação dessa, para morrer coisa nenhuma. Porque não havia meio de comunicação. Fazia 29 dias que o Papa tinha assumido. Exatamente, né? Como é que uma rádio dessa pode saber a informação dessa? Na Transglobo já informando direto da fonte, né? O Vaticano, a Rádio Vaticano também pegava. Então era essa questão, a gente tinha uma dificuldade tremenda de fazer as coisas. Era a maquininha de escrever, que quando o Humberto me pediu para fazer o texto para ele ler, eu nem sabia usar máquina de escrever. Nunca tinha usado aquilo, aplicava injeção, vendia remédio, mas esse negócio... É uma mudança extraordinária, né? Exatamente. Ele sabe muito bem que meus tios são de farmácia, João Nunes, né, que hoje a farmácia não existe mais, que é a farmácia central, são tios meus, fecharam a farmácia agora há pouco, mas eu fui criado em farmácia, Fernando. Fui criado há 12, 13 anos, trabalhei em farmácia. Então, minha formação era farmácia, até 21 anos, até começar esse negócio de... Humberto é responsável por isso, Humberto Araújo. Humberto Araújo, né? Agora, dentro dessa transformação toda, seu João, ele fala do impresso, falamos aí de MD, da comunicação, e ele disse muito bem, o senhor foi acompanhando a chegar hoje, que é o último caso, podcast. Né? Podcast é um sucesso, né, Ponsá? Em todo o planeta só se fala no podcast. Hoje e Rafael foi pioneiro aqui de Guarabira. Você escreva isso nas próximas... Não, tranquilo. Porque é o seguinte, rapaz, nós tivemos, eu estou com 62 anos, estou um velhinho, né? Estou um ancião. Mas veja só, nós temos a vantagem, o privilégio de ter acompanhado toda essa transformação. Exatamente. Nós temos, essa juventude não sabe disso. Meu menino hoje tem 27 anos, que é médico, inclusive. Uma vez, ele tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos. Eu disse, sabe o que é isso aqui? Aí mostrei um LP, aquele bichão grande. Sim. Tome. Isso que é isso aqui? Olhou, virou pra lá, virou pra cá. Eu disse, que bicho é sabe o que é isso aqui? Não? Eu disse, não. Sabe o que é que tem gravado? Eu disse, não. Eu digo, música. Aqui tem música, eu digo assim, olha a admiração dele. E outra vez eu peguei um gravadorzinho, que eu trabalhava com ele na Rádio Cultura, na época, não era o mesmo, logicamente, né? Mas na casa de um amigo meu, tinha um daquele pequenininho, aquele pequenininho assim. Era um mini gravador. Isso, eu trabalhei com aquilo na Rádio Cultura. Eu disse, tá aqui, bota esse bicho pra funcionar. Ele mexia com isso aí, dando 9, 10 anos, mexia de cabo a rabo, sabe? Celular. Faça isso andar. Se movimentar, vou ter a filha. Olhou pro canto, eu sei não, eu digo, bota pra funcionar, rapaz. Não soube. Eu disse, sabe o que é isso aqui? Ele disse, não, eu digo, um gravador de voz. E sabe o que tem nessa vida? Ele disse, não sei aquela fitinha pequenininha? Não sei não, pai. Eu digo, tem voz gravada. Aqui eu digo sim. Você veja a evolução da tecnologia. Como essas crianças hoje não sabem disso. Né? Não sabem disso. Não sabem o que é um disco de vinil. Nós sabemos como funciona. Não sabia o que era um gravadorzinho, um mini gravador. Nós sabemos, não sabem. Quer dizer, nós tivemos esse privilégio de acompanhar a evolução da comunicação, né? Da forma de fazer comunicação no Brasil. Pra você ter uma ideia, quando eu estava na Rádio Cultura, eu estava assistindo um filme daquele cara do Apple, o dono da Apple, inclusive já morreu, né? O Bill Gates. Não, esse é o da Microsoft, o outro, que morreu, essa findurinha, com uma doença incurável e tal. Me ajuda aí, Thiago, o nome que tem frases cérebres aí, rapaz. Steve Jobs. Você tem uma ideia, rapaz, eu na Rádio Cultura trabalhando em 84, com a maquininha de escrever. O Apple já estava na segunda geração de computadores. É verdade. Em 84, Fernando e Tiago e João. 84, quer dizer, já estava na segunda geração de computadores do Apple. Você entendeu como é que é a história? E eu vim usar computador em 96. Quando eu digo, não, eu vou tratar de mudar essa coisa, que essa realidade não é para mim não. Sabe? Eu comecei a mudar. Hoje eu faço meus trabalhos, eu mesmo edito minhas coisas, crio meus trabalhos. Pois é, você... Pode não, senhor. Nonato, você que sempre acompanhou a política, sobretudo da Paraíba, né? Política estadual. Eu não acompanho não, estadual não. Não, né? Não. Mas o que é que você acha do movimento político de hoje? Já para o ano que vem. No Brasil? Não, aqui na Paraíba. Para ser sincero, eu acompanho muito pouco a política na Paraíba. Pouco não sei de nada. Sei que João Azevedo é candidato ao Senado. Pelo menos é um pretenso candidato ao Senado com chance de se eleger, né? A gente está com o governo na mão. Não sei se esse rapaz de Campina Grande tem chance. Mas pelo menos vai ter uma oportunidade muito boa, porque vai ser candidato no governo, né? A questão toda é que muita gente aí, João, está tendo o apoio de Lula. E Lula está queimado, viu?
Também acho. Não vem com esse papo de que Lula está com pesquisa lá em cima, isso é para furado, isso não existe. É tanto que ontem ele fez um pré-lançamento de uma campanha eleitoral, fazendo aquela abertura do Vale Gás, né? Não são muita palhaçada. Rapaz, o esquerdista tem esse grande defeito. O cara produz, ele pega aqui e distribui. E como é que vai substituir isso aqui que foi tirado? Não tem como. Só o capitalismo funciona dessa forma. A indústria e o comércio. A indústria fabrica, o comércio vende e o consumidor compra. Aí tudo gera imposto. Sabe bem disso? Gera imposto de renda. É uma cadeia de imposto. Uma cadeia. E o socialismo tem isso. Por isso quebra, meu amigo. Por isso o socialismo não vai dar certo nunca em lugar nenhum do planeta Terra. A China, para chegar ao que é hoje, chegou por quê? Porque o capitalismo construiu aquilo ali. Você acha que a China vive que regime? A mistura de capitalismo, socialismo? Capitalismo. Não, olha, misto. É misto, um capitalismo totalitário. Um regime de 2 sistemas. É o que disse um cara lá chamado Deng Xiaoping, um regime de 2 sistemas. Como é isso? É comunista. É comunista, mas tem capitalismo e o comunismo não funciona mesmo. Veja bem, é um regime comunismo, mas lá existe o direito a patrimônio, a propriedade. Isso. O governo não invade a sua propriedade. Mas sob o controle do Estado, tem esse detalhe. E o pior é que as empresas ocidentais, Apple, Microsoft, aceitam isso. Por quê? Porque isso começou lá atrás, em 78, um cara chamado Deng Xiaoping. Esse cara percebeu o seguinte, olha, tem gente que a situação tá feia. A gente tem um povo passando fome, na miséria, porque a China sempre foi miserável, ainda hoje é assim, não se engane não. As cidades maiores, como Xangai, essas cidades maiores, como a capital em Pequim, são cidades desenvolvidas. Tá? Você olha aquelas imagens, é uma coisa impressionante. Mas vai no interior para ter uma coisa. É miséria. Não adianta. A China é uma mentira. É uma invencionice que vai se quebrar, está se quebrando já, pouca gente sabe disso. Um desfile que fizeram agora há pouco, de tudo fake, os caras fazem aquela montagem, botam para fotografia. O Irã, sancionado pelos Estados Unidos agora há pouco, né, vai vir sob sanção já há um certo tempo, o Irã inventou de comprar armas da Rússia e da China. Deixaram de comprar armas da China e da Rússia, por quê? Porque não funcionava bem. Fernando, aquilo ali é uma ilusão. A China é uma ilusão. Foi toda ela construída pelo capitalismo americano. Começou lá atrás, em 72, com o encontro de Nixon com Mao Tse-tung, evoluiu para 78 com o Deng Xiaoping, e esse cara foi quem fez isso que a gente está vendo aí hoje. A culpa de tudo que a gente temos hoje no mundo é dos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Os americanos cometeram 2 erros históricos que até hoje não se recuperaram dele. O primeiro foi ter incluído a Rússia comunista, ou a União Soviética comunista, no pacto dos aliados, certo? Sim. Esse foi um erro. O que fizeram? Ajudar a Rússia, que estava lá se quebrando, não era tudo faminto, onde tem socialismo tem miséria. Essa é a verdade. Vamos ser bem claros aqui. Onde há socialismo tem miséria. Não funciona. Então a Rússia comunista era o quê? Um país miserável, que não tinha como alimentar a população, vivia de trabalho escravo. Se você vê, os gulags eram assim. Os gulags eram as pessoas que iam lá para trabalhar de escravo, para Estado, para aquela gangue que tinha no poder. Vivem disso, formam a casta. Aliás, a formação do Estado comunista, ele é verticalizado, você pode observar. Uma cúpula em cima, um líder, porque eles fazem a questão do culto, a personalidade. Máximo, né? Poder máximo. Um líder, mais embaixo, uma cúpulazinha, a burocracia, mais embaixo, o exército, para reprimir quem estava embaixo, e no final está a população, doutor. Que é exatamente o proletariado. Exatamente. O proletariado que é obrigado a produzir, senão vai para a peia. Isso é o comunismo. O que acontece? Como você não tem como produzir, não é como produzir riquezas, eles têm que ir atrás de saber como é que os Estados Unidos estão produzindo isso e aquilo, para copiar, empurrar espiões dos Estados Unidos o tempo todo. Para quê? Para copiar informações, para tirar segredos industriais, né? A chamada espionagem industrial. Então eles pegavam aquilo ali, mandavam para lá, eles copiavam, mal feito eu fazia. Mas como é que o senhor, por exemplo, pensa, todos, ou quase todos os equipamentos que a gente utiliza hoje tem um made in China? Sim, tudo roupas made in China. Eu quero até falar de roupa, que parece que o senhor não pode comprar roupa para produzir uma coisa assim da China. Tecido, matéria-prima, né? Da China para fornecer ao governo federal. Não pode ser da China. Não, a matéria-prima tem que ser 100% nacional.
Essa foi uma determinação criada já na administração Haddad. Ele determinou que toda a matéria-prima que for inserida num processo produtivo para venda ao governo federal tem que ser nacional e não pode ser importado. Não é só China, é de qualquer lugar do mundo. Queria que o senhor ajudasse. Agora, bom ou ruim? Perde a competitividade, né? Porque o Brasil, nos últimos 20 anos, ele perdeu muito o parque industrial brasileiro, caiu muito. Assustadoramente, saiu de 33% na sua interferência no PIB para 11% em 2019. Brusca, exatamente. Olha, agora você falou que a grande maioria das máquinas e os produtos semiduráveis tem a marca Made in China. O que é que a China faz? A China vai à Alemanha, compra uma máquina de alta precisão, leva para o seu país, desmonta a máquina completamente, copia toda integralmente e fabrica um modelo igual. Entendeu? Aí não é vamos dizer assim, não está roubando a patente industrial de ninguém, mas apenas copiando. Faz isso com produtos americanos, com produtos alemão e com outros países, Itália também, tudo que eles podem pegar, eles pegam, compra, desmonta, faz todos os moldes e passa a produzir no seu país um produto totalmente chinês. Pois é, eu queria seu comentário sobre isso, porque hoje todos que nós temos hoje uma máquina tem uma participação da China. É lógico, eles pegam, bota lá o selinho Made in China, porque é o seguinte, eles fazem o seguinte, a China é o seguinte, ela para driblar a vigilância americana, essa questão de quebra de patente, um monte de coisa. Exatamente. Eles fazem um modelo diferente. Não, eles usam países, eles sabem muito bem, Vietnã, aí bota lá Made in Vietnã, quando o produto é chinês, bota lá Made in Vietnã, certo? Então eles distribuem isso para todo canto. Para burlar, na verdade a China entrou na OMC em 2001. Até aí, era um país que atuava sem controle nenhum. Exatamente. Vendia bugiganga de todo jeito. Você vê em 2006, Nonato, em 2006, o PIB brasileiro era 3 vezes superior ao da China. Hoje, o da China acredito que 20 vezes superior ao do Brasil. Por quê? Porque eles avançaram exatamente com não com a descoberta de produtos, mas com a copiação de produtos. E o Brasil parou nisso aí. O Brasil não desenvolveu o quanto devia desenvolver. Afetou a nossa economia. A gente hoje era para ser o maior parque industrial têxtil do mundo, era para ser o Brasil, porque tem campo para isso. E tecnologia também. Mas houve um empecilho. Primeiro, o Brasil cobra um imposto mais caro. E aí você perde a competitividade. Por outro lado, o Brasil não tem grandes frotas de navios para transporte de carga. Isso perde também a competitividade. O percurso brasileiro para mandar um produto, por exemplo, para a China, é muito longo, porque tem que ir exatamente pelo canal de Panamá. Então tudo isso é muito difícil para a competitividade brasileira. Você vê que o governo Bolsonaro, ele baixou alguns impostos e fechou o ano de 2022, quando ele deixou a presidência da República, com um superávit de 154 bilhões de reais. Em 2003, esse saldo foi consumido e ficou um déficit, se eu não me engano, se não me falha a memória, de 77 bilhões. Então, por quê? Acho que, não sei, alguém tem que ter feito errado, porque o Bolsonaro ele baixou em até 30% alguns impostos e passou a arrecadar muito mais. O governo atual, ele voltou ao que era os impostos e passou a arrecadar, ou passou a gastar muito mais do que já vinha gastando. Tudo isso é um descontrole da economia brasileira. Na minha opinião, tem que ter um controle muito rigoroso na economia brasileira, para poder o governo ter condição de investir em novas tecnologias. Muito bem. Muito bem, estamos caminhando aqui para o nosso final, né, do Conversa Séria, que é um programa apresentado e exibido também nas redes sociais pelas rádios Cultura Rural de Guarabira e o nosso N1 Notícias, liderado aqui pelo nosso diretor-presidente João Rafael de Aguiar, que recebeu hoje o jornalista Nonato Nunes.
tempo para a gente finalizar. Tem alguma pergunta para a gente Muito finalizar? bom, Fernando. Eu fico feliz em dizer que o nosso podcast ele tem um patrocínio exclusivo da Rialto Automóveis e também do Lojão Recall, que estão instalados exatamente no mesmo prédio, prestando um serviço à Guarabira e região há mais de 30 anos. Isso para nós é um motivo de alegria e satisfação ter uma referência empresarial nesse segmento sem que não tenha em período nenhum interrompido sua atividade. Agradeço a Nonato o convite que eu lhe fiz, foi para mim uma satisfação conversar com ele. É uma pessoa que tem muita experiência e isso é muito bom para enriquecer exatamente o conhecimento do nosso podcast. Nonato, agradecer aqui a sua participação, parabenizá-lo porque não só para jornais, mas você também editou vários livros e é muito bom saber um pouco, por exemplo, da nossa cultura local, história do bar do Neco Rato, né, a história do professor, a história do pintor, a história do homem mais simples do dia a dia. Porque, Fernando, a gente, infelizmente, a cultura local, ela geralmente ela é esquecida, ela é relegada a segundo plano, e as pessoas se interessam muito pelas informações da própria comunidade, isso é um erro. Quer dizer, nós não temos aqui um livro de história de Guarabira, nós não temos um livro de história de Guarabira. Já bati nessa tecla, agora precisa que a história de Guarabira seja refeita. Há muita coisa aqui que é mais de ouvir dizer que alguém inventou uma história, achismo, passou para frente no achismo. Aí não pode isso. Eu sempre defendi que a história do Guarabira precisa de ser passada limpo, né? E ser feita com responsabilidade. Não estou dizendo que as pessoas que escreveram aqui são responsáveis, não, de maneira nenhuma. Só estou dizendo que é preciso que certos conceitos que se tem hoje sejam modificados, porque se prova todos os dias. Eu tenho um documento, um monte de coisa, que mostra que Costa Beri não foi nada aqui. Esse Costa Beri que fundou a cidade, não fundou coisa nenhuma. Entendeu? Então, até que me provem que Costa Beri foi isso que dizem que foi, continuo dizendo que foi. É uma farsa, é um personagem de ficção criado, né, e que passou até hoje como se fosse o fundador do Guarabira. Não, o cara mais importante aqui em Guarabira é um cara chamado Duarte Gomes da Silva, que tem até um arroz, uma pessoa com o nome dele, é um cara que teve inclusive um título aqui de barão, acho que foi barão, uma coisa desse tipo, de Copaoba, que é essa serrinha aqui, onde hoje é a Serra da Raiz. Da Jurema. Exatamente. Quer dizer, começa aqui e vai até a Serra da Raiz. Isso. Então, o cara que realmente iniciou o povoamento disso aqui foi um cara chamado Duarte Gomes. Tem uma rua com o nome desse cara aqui. Uma rua. Quer dizer, é uma ingratidão sem tamanho, que não se estuda a história, não se busca as informações corretas para se passar para estudantes, aquilo outro. Eu estou mexendo com isso, que é mexer no vespeiro, porque ninguém quer mudar nada, certo? Essa aqui é a verdade. Mas faço minha parte. Segundo o professor Zé Avelar, que é historiador, disse que Guarabira tem que recuperar mais de 30 anos da história. Não. Né? Ele aponta esses dados. Fernando, é o seguinte, olha, eu tenho dito isso e repito aqui em qualquer lugar do planeta Terra. Naquela época, eu estou fazendo um estudo sobre isso também, naquela época da colônia, do Império, havia 3 status para a evolução política e administrativa de um município, né? de uma cidade. O primeiro era povoado, ou povoação. O segundo era vila. O terceiro era cidade. Qual a diferença? O povoado é um lugarejozinho perdido no meio do mar, não tem nada. Certo? Quando passava a ser vila, ela passava a ter uma Câmara de Vereadores, que era o poder que realmente representava os portugueses aqui, no poder centralizado de Portugal aqui. A Câmara dos Vereadores. Então está começando um trabalho agora sobre isso. A Câmara. Câmara da Independência aqui, não foi? Eu tô fazendo um trabalho aqui sobre isso, vai de 1837 a 1887, né? Um folhetozinho, que é bem interessante a história. Então, a cidade, pronto, aí qual é a diferença da cidade? A cidade ela se desenvolvia de uma maneira um pouco mais abrangente do que a vila, mais significativa. Por quê? Porque aumentava a população, o desenvolvimento econômico, a sociedade também tinha lá a sua evolução intelectual, tecnológica, um monte de coisa. Então a cidade já era um lugar mais desenvolvido do que a vila. Isso. Então se deve comemorar a cidade, não a vila. Então é um erro graço que infelizmente muitos municípios cometem. Não, vamos comemorar a vila. Não, é a cidade. Então Guarabira não tem mais do que 138 anos agora em novembro. Nem mais nem menos. O que foi vila fica para trás, é história. Não tem como você mudar esse conceito. Está na Constituição de 1924. Né? Esse trabalho que eu estou pegando só a vila aquele Independência, que era vila. Passa essa cidade quando passa Guarabira, né? Em 1887. Mas era vila antes.
Esse período que eu estou estudando, que é da Câmara daquela época, é bem interessante porque só esclareceu muita coisa. Né? Inclusive a Vila tinha, pra você ter uma ideia da diferença, a Vila tinha 7 vereadores e a cidade 9. Você tem a importância da cidade na evolução administrativa dos municípios. Então era 9, estava na Constituição, não estou inventando nada, não. Está na Constituição. Muito bem. Então, essa é a questão. Um abraço, obrigado. Obrigado, João Rafael. Agradeço, um abraço. Valeu, bom dia. Obrigado aos ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Rural de Guarabira.